Espírito Santo de Deus que já está aqui. Eu creio que Ele já falou com a gente através dos louvores, mas nesta hora, eu gostaria que você abrisse o seu coração e pedisse para o Senhor, que através da palavra dEle que será ministrada, o Senhor venha curar as feridas da alma, que o Senhor venha te libertar, que o Senhor venha transformar a sua mente, o seu coração nesta noite, porque nós somos vasos na mão do oleiro. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele muda o nosso caráter, Ele muda o rumo da nossa história. Mesmo que o homem lá fora fala que não tem jeito, que você é um fracassado ou uma fracassada, mas o Senhor nesta noite fala para mim e para você: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui o teu povo diante da tua presença nesta noite. O Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece as aflições de cada coração aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações nesta noite. Que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha tirar todo o peso, venha tirar todo esse vazio, toda essa angústia, todo esse desespero em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha, ó Pai, com a paz e o refrigério e a calma do Senhor sobre a tua igreja nesta noite. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que vem do coração do Senhor para os nossos corações venha trazer calmaria nesta noite, venha trazer esperança, venha trazer força, venha trazer refrigério para a nossa alma nesta noite. Papai querido, eis aqui o teu servo. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer para falar com a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. É muito gratificante quando Deus se faz presente no meio de nós, né? Abram vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Voltando para trás, é Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Podeis assentar, irmãos. Nesse capítulo de 1 Pedro, juntando tudo que foi dito aqui, nada mais ele fala sobre mudança. Porque se você olhar as pessoas nas ruas caminhando, olhar as pessoas dirigindo, as pessoas correndo, todas elas serão iguais umas das outras. O que vai diferenciar cada um é o coração, é aquilo que está dentro do seu coração. Por isso que é tão maravilhoso andar nos caminhos do Senhor. Em Isaías, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus não tinha beleza, que as pessoas até mudavam o olhar para não olhar direto nele. Mas Jesus tinha algo precioso e grandioso que estava dentro dele. E que para você conseguir enxergar quem era Jesus de verdade, você tinha que se aproximar dele. Essa aproximação nós estamos tendo aqui hoje, ao ouvir a palavra, porque se faz presente. Porque o Espírito de Deus se faz presente, porque a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou. Ele está aqui no meio de nós. Isso é uma dádiva grandiosa do Senhor. Uma das coisas mais difíceis para Deus não foi colocar 10 pragas no Egito para que aquele povo fosse liberto. Uma das coisas mais difíceis para Deus não foi abrir o mar vermelho. Você sabe o que foi mais difícil para Deus fazer? Foi abrir o coração do homem para que ele entrasse dentro. Uma das coisas mais difíceis é o Senhor entrar dentro do coração de cada um de vocês, porque isso vocês têm que permitir. Chama-se livre-arbítrio. E aí a carne e o espírito ficam lutando contra o espírito e a carne, e fica aquela briga danada. E com a caminhada você vai se debatendo contra tudo isso. A palavra de Deus aqui fala de temor. Tudo aquilo que Pedro passou, dificuldades, erros, como nós também já fizemos e passamos na nossa caminhada. Mas o que é mais maravilhoso de tudo é que toda vez que você acreditar de verdade, que você quiser de verdade, se fortalecer na palavra, o Senhor estará sempre próximo de cada um de nós. Se você notar na palavra de Deus, muitas pessoas ficaram na caminhada do deserto, mas tiveram aqueles que chegaram até a terra de Canaã. Eu quero chegar na terra de Canaã, vocês querem chegar na terra de Canaã, nós queremos chegar na terra de Canaã. Saber que haverá um deserto, mas o deserto é um tempo para crescimento, para desenvolvimento, para aprendizado, para a fé crescer dentro do seu coração. E vocês acreditarem de verdade. Como que nós vamos acreditar de verdade? Através das nossas atitudes. Quando a sua atitude começar a mudar, quando você mudar aquela concepção daquilo que você aprendeu, toda a sua caminhada, e isso não é fácil, mas Jesus falou que a porta é estreita. O que é mais bom de andar com Deus é que Ele não deixa o seu povo enganado. Ele sempre fala: a porta é estreita nessa caminhada, mas eu ando com cada um de vocês. Só pode haver mudança quando o Espírito de Deus é colocado dentro do nosso coração. Por isso que Deus deu as leis. As leis mostrou para o povo que era pecador, mas eles não conseguiam mudar. No final eles estavam mudando as próprias leis que Deus tinha estabelecido para eles. Está vendo como somos nós? Somos nós. Mas aí quando você acredita de verdade que existe o reino dos céus, que o Senhor Jesus fala, quando orares, né, que venha o teu reino, que venha a tua vontade no meio de nós, é que aí começa a mudança dentro do nosso coração. Em Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar um pouco. Lucas 4. Lucas 4, 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ele me foi entregue e a dou a quem quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se não for filho de Deus, quem é Jesus? Porque aqui nesse momento, o diabo está oferecendo tudo que os homens se matam para conseguir. E os homens se matam por pouca coisa. Que ele está oferecendo todos os reinos e todas as glórias, para que ele se prostre a ele. Todos os reinos, ouro, prata. Vê a diferença? Se você olhar, você vai começar a notar que o homem normal nunca abandonaria uma oportunidade dessa. Mas Jesus não quis. Ele prefere, aqui a palavra está dizendo, é melhor você adorar a Deus sem ter nada no seu bolso, do que você adorar o mundo com coisas perecíveis, porque o final da sua caminhada, você precisa daquilo que Deus oferecer para vocês. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Jesus sabia, porque era filho de Deus, o Espírito de Deus é que estava falando aqui nesse momento, defendendo ele, mostrando para nós, se vocês andarem de verdade, mas de verdade mesmo, eu entro dentro de vocês e eu vou rompendo os obstáculos que são colocados, e vocês vão crescendo cada vez mais. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Você lembra quando Deus vai tirar o povo do Egito? O que Deus mandava? Sempre Moisés ia falar para aquele povo: liberta meu povo prestar culto aonde? No deserto. Então já estava 400 anos na escravidão, a maior dificuldade, apanhando, trabalhando em troca de comida, e olha lá, e Deus vai tirar esse povo do cativeiro e ainda vai colocar onde? No deserto. Exatamente, porque esse povo estava sendo fortalecido ali no Egito para andar no deserto. Você lembra quando Jó, quanto mais apanhava, mais ele crescia, quanto mais o diabo batia em Jó, mais ele se tornava espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. E confiar, mudança, vai haver sempre mudança, quando você começa a andar com Deus. Não pense que vai ficar da mesma maneira, e quando nós nos envolvemos na mesma fé, porque a igreja do Senhor, ela está junto, unida, e cada um faz parte de um membro da parte do Senhor aqui nesse lugar. E quando Deus olha para o coração de cada um de vocês e vê a fé crescendo, porque a fé vai crescendo, e nós vamos nos abandonando as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, e começamos a nos tornar espirituais. É por isso que o diabo promete tudo que tinha para Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou: eu prefiro adorar a Deus sem ter nada, mas saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. Se nós temos nada hoje, passamos por um momento de dificuldade, amanhã tem bonança. José um dia estava preso, no outro dia ele era governador do Egito. Precisou de passar para ter crescimento, precisou de haver a mudança. Foi naquele presídio, foi naquele lugar, foi naquele cativeiro que José se torna, a mudança cresce dentro do coração dele. Você já imaginou se Deus pega esse povo que estava lá e coloca num jardim do Éden? O que ia acontecer? Não ia ter diferença nenhuma. Não iam adorar a Deus, porque os milagres acontecem no meio das nossas dificuldades. Jesus Cristo começa uma obra tão bonita e tão grandiosa. Começa a curar cegos, coxos, curar pessoas que tinham morrido, mostrando para Pedro, para João, para Tiago, para André, para todos os discípulos que estavam andando e aprendendo. Mas você vê que todo lugar que você tem uma caminhada com o Senhor Jesus, tem pessoas que não vão conseguir desenvolver. E qual que é o problema? O problema é no pregador? O problema é na palavra? O problema é no Senhor Jesus? Não, o problema é na própria pessoa que não quer abrir o coração. Tem que abrir o coração, porque Judas Iscariote caminhou junto com Jesus, estava do lado, tudo que ele ensinava para os seus discípulos, Judas estava lá também, ouvindo, mas ele não quis. Ele não quis. Eu quero andar na dificuldade, aprendendo cada vez mais, para haver mudança. Você sabe por que Jesus Cristo, quando ressuscita depois do terceiro dia, os discípulos não conseguiam enxergar Jesus? Porque eles estavam acostumados com a parte externa de Jesus. E Jesus não tinha beleza nenhuma. Por isso que eles pegaram Jesus e bateram, e castigaram do jeito que eles castigaram Jesus.
Por causa disso. Ou você acha que se Jesus fosse esse que eles pintam no quadro, eles tinham batido dele? Tinha batido de jeito nenhum. Mas tudo já era um propósito de Deus, porque a beleza das coisas de Deus estão ocultas para aquelas pessoas que têm fé e querem buscá-las de verdade. E é aí que Deus se agrada, porque isso é ter fé, é você caminhar aonde você não está enxergando, mas saber que lá no final Deus estará contigo. Isso é ter fé de verdade. É quando a mudança começa a acontecer na sua vida, e às vezes coisas que você fazia, você fala, não posso fazer isso, porque agora eu sou povo de Deus, eu faço parte daquele povo que está crescendo, em nome de Jesus. Somos nós que ouvimos essa palavra, e a mudança vai acontecendo gradualmente no nosso coração. 1 Reis, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 18, 1 Reis 18, (18:6). Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai dizer ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo que vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Elias, aquele mesmo Elias que apareceu junto com Moisés para Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago. Aquele mesmo Elias que foi arrebatado numa carruagem de fogo e que vai voltar daqui a uns dias. Esse mesmo Elias, vendo aquela dificuldade que estava passando o povo, uma nação que Acabe fazia parte do povo de Deus, casa com Jezebel e ela traz os deuses, com D minúsculo, para dentro das 10 tribos. Agora você vê a diferença de Elias. Mesmo no meio daquelas dificuldades, mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo risco de não ter mais uma caminhada com Deus, ele foi lá e entregou a palavra, porque quando ele falou para Acabe: vocês estão adorando outros deuses, e não vai chover durante muito tempo aqui nesse lugar. A partir daquele momento que Elias deu a palavra, porque isso é dar a palavra, Elias foi lá e pregou a palavra para Acabe, mesmo correndo o risco de morrer. Por quê? Porque Elias tinha mudança, porque ele acreditava de verdade na voz que Deus tinha dentro do seu coração, e não importava com as dificuldades que ele ia passar, porque vai haver dificuldades, mas haverá vitórias no meio das dificuldades. A partir desse momento, nos primeiros meses, o Senhor o tira daquele lugar e o alimenta. A palavra de Deus fala que um corvo levava alimento para Elias, e até que a água do riacho que ele bebia secou, porque começou a palavra de Deus causar efeito sobre as pessoas. O que significa? Significa que a palavra de Deus, às vezes, ela não toca no seu coração no primeiro dia que você vem e ouve, talvez no segundo não, mas mais cedo ou mais tarde, se continuar vindo, a palavra vai entrar dentro do seu coração, e aí vai começar a transformação. Elias acredita, mesmo sendo perseguido por Acabe, agora ele passa a ser perseguido, porque todo o povo de Deus é perseguido, não é perseguidor, é perseguido. O povo de Deus não ataca, lembra disso, nem com palavras, porque Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, se alguém bater na tua face, vira do outro lado, não caça confusão não, e deixa que Deus resolve, porque aí Deus entra na briga, e quando ele entra na briga, a vitória é certa, porque Deus nunca perdeu uma batalha, pode prestar atenção nisso. Aqui nesse momento, Elias está fugindo, é um fugitivo de Acabe, de Jezebel, porque vários anos agora, já começa a passar vários meses, não chove, agora eles acreditam que aquela palavra que Elias tinha deixado era verdadeira, vamos matar esse cara.
mas ele estava sobre aonde? As mãos protetoras do Senhor, porque a obra que Deus tinha colocado na mão dele ia acontecer, porque aquilo que Deus tem, o projeto, o plano na vida de cada um de nós, vai acontecer, basta você continuar caminhando e acreditando de verdade, porque o crente não volta para trás, ele anda para frente. Você já ouviu falar que os crentes voltaram lá no deserto para o Egito? Não, todos eles, aqueles que não quiseram chegar no final, foram enterrados no Egito, no deserto, mas não voltaram para o Egito, e só chegou na frente os vencedores, aqueles que acreditavam de verdade, vendo o maná que cai do céu e a água que sai da rocha. Esse é o mesmo Deus que nós servimos, e Ele está aqui nesse mesmo lugar, dentro do coração de cada um de vocês. Então você percebe que a partir do momento de toda essa perseguição, Elias era para estar muito longe, e aí Deus toca no coração dele, depois de 3 anos, falou: agora você volta lá, porque eu vou dar a palavra, que você vai ter que voltar para que a palavra que você deu seja desfeita e comece a chover naquele lugar, porque é assim que Deus usa. Elias acreditou, sabe por quê? Porque teve mudança na sua vida. Ele preferiu ouvir a palavra e andar nos caminhos do Senhor na dificuldade, do que concordar com o que o Acabe estava fazendo, comendo coisas do mundo, dando coisas do mundo para todo o povo de Deus. Ele preferiu perder a sua vida. Mas aí a palavra de Deus fala: aquele que perder a vida por amor ao meu evangelho ganhará. Porque ele preferiu perder a sua vida, o Senhor coloca as suas mãos protetoras sobre ele e faz voltar no mesmo lugar. E aí ele ainda tem um encontro com 400 profetas de Baal e vence a todos, porque ele estava com Deus, porque houve mudança no coração. Quando há mudança no nosso coração, que Deus vê que você está mesmo a fim de andar nessa caminhada, Ele começa a mudar as coisas. Lembra que Deus sempre vai operar primeiro a parte espiritual, depois a financeira. Lembra disso. Deus não vai colocar a parte financeira primeiro do que a espiritual. Primeiro Ele vai trabalhar espiritual. Foi assim tudo na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus Cristo não veio para ser rei, e Ele vai ser o nosso rei. Ele veio, mas primeiro Ele veio na parte espiritual, levou os nossos pecados. Agora Ele vai retornar para reinar. Quando o povo foi tirado do Egito, o povo saiu com posses, ouro, prata, com tudo, porque Deus pediu para o faraó pagar, mas colocou eles aonde? No deserto. E ouro e prata no deserto tem algum valor? Não tem, não serve para comprar nada, é deserto. No deserto você precisa de Deus, no deserto você precisa dos milagres do Senhor para você sobreviver. Agora você vai sobreviver dependente da palavra de Deus. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, Lucas 5, 1. Tudo posso naquele que me fortalece. Coloca sempre essa palavra no coração de cada um de vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando o Senhor Jesus chegou aquele rico, tinha muitas posses, falou: o que eu posso fazer para salvar a minha vida? E o Senhor fala: você conhece a palavra? Ele falou: conheço. Aí o Senhor Jesus fala algo para ele interessante: pega tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Porque você, para seguir o Senhor Jesus, para seguir a Deus, você tem que desprender de tudo que é do mundo. E essa que é a coisa mais difícil. O ser humano quer colocar um pé dentro da palavra e outro pé lá no mundo, e aí Deus não aceita. Por isso que Deus fala: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus fala: é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É por isso que você vê, rico só entra na igreja quando ele está embananado com tanta dívida, ou quando alguém está morrendo, ou quando um filho está doente, ou quando alguém está com câncer. É o único momento que ele entra, mas aí ele entra, sabe para quê? Para barganhar com Deus. Você sabe que ninguém barganha com Deus. Ninguém barganha com Deus. E aí Pedro fala para Jesus, depois que Jesus falou aquilo, o rico foi embora, porque ele falou: eu não vou largar dessa riqueza. E aí Pedro falou assim: uai, e para nós que deixamos tudo que nós estávamos fazendo para seguir o Senhor? E Jesus fala: nada é impossível para Deus.
É porque o outro não esperou ouvir o restante da palavra. Porque você tem que ouvir a palavra até o fim para você ver que ela vai fazer sentido na sua vida. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu acho bonita essa passagem. Ela faz muito sentido. Toda ela faz sentido na nossa vida. E viu um dos barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Agora você vê, os pescadores estavam lavando as redes, não pegaram nada. Jesus Cristo está ali pregando o evangelho, e aí ele chega no barco de quem? De Pedro. Você acha que foi coincidência? Claro que não. Jesus já sabia que Pedro ia fazer parte do povo grande que pregava a palavra de Deus. Mas Pedro não sabia. Assim a mesma coisa acontece no meio de nós. Às vezes nós estamos aqui e não estamos ouvindo direito a palavra de Deus, porque os ouvidos estão tampados, o coração está fechado. É preciso abrir. Para abrir, está fazendo certinho. O que nós temos que fazer? Ouvir, continuar ouvindo, até que o Senhor toque no nosso coração. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Por que ele falou que sob a tua palavra ele ia lançar a rede? Porque estava ouvindo. Porque quando Jesus pegou o barco dele, pediu para que ele afastasse o barco, aquilo chamou a atenção de Pedro. E quando ele começou a pregar o evangelho, Pedro estava ouvindo atenção. Você acha que a gente consegue aprender alguma coisa se você não prestar atenção? É claro que não. Se você, para aprender algo, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir, você tem que sentir a palavra de Deus entrar dentro do teu coração e começar a fazer sentido na sua, e na minha e na nossa vida, porque fez na minha e pode fazer na de vocês. E Pedro poderia ter falado para Jesus: eu sou pescador profissional, eu sei que não tem peixe aí, passamos a noite inteira, chegamos com a rede vazia, eu estou lavando para chegar em casa e falar para minha mulher que não pegamos nada, felizmente não tem nada para comer. Mas talvez aquela situação de não ter pegado nada fez com que eles tivessem coragem e voltassem de novo ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Se eles tivessem pegado peixe, você acha que eles iam voltar para pegar mais peixe? Não, não ia. Então Deus sabe todas as coisas. Às vezes acontece na nossa vida momentos de dificuldade para que a gente continue avançando para receber aquilo que Deus tem nas nossas mãos, porque se você receber, você afasta. Por isso que Deus falou para Pedro: volta lá e joga a rede. Mas não pegamos nada. Acredita na minha palavra que você estava ouvindo. Ele acreditou e entrou no mar. Sabe o que aconteceu? A rede ficou tão cheia que tiveram que chamar outros barcos. O milagre acontece no meio de nós a partir do momento que nós ouvimos com o coração. Quando há mudança nas nossas vidas, quando nós brigamos para que nós desprendamos do mundo, é que o Senhor age, mostra e faz o milagre no meio de cada um de nós. Ele tem feito e vai fazer grandiosamente, pode ter certeza disso, porque nós servimos de verdade o nosso Deus. E a partir daquele momento, Pedro chega no Senhor Jesus. Por que você acha que Pedro falou para o Senhor: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador? Sabe por que ele falou? Porque estava ouvindo tudo que o Senhor Jesus estava pregando. Ele estava lavando as redes, mas estava ouvindo a palavra de Deus. A partir desse momento, houve uma mudança na vida de Pedro, de Tiago, de João, porque eles eram sócios na pescaria, e eles largaram tudo que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Não significa que você vai largar o seu trabalho para seguir Jesus. Significa que você vai largar as coisas do mundo para seguir Jesus de verdade. E ver a diferença que Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. E mostrar para as outras pessoas: está diferente, tem um brilho, tem algo diferente na vida dessas pessoas que estão andando de verdade com o Senhor Jesus. E você sabe o que acontece quando você continua caminhando de verdade com o coração aberto? Você chega na terra de Canaã. Porque só chega na terra de Canaã aquilo que Deus tem para vocês, aqueles que têm mudança. É possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Gênesis 22, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 22, 6. Gênesis 22. Às vezes o Senhor coloca determinadas situações na vida de determinadas pessoas da palavra de Deus, para mostrar para vocês, às vezes a gente começa uma caminhada e já começa aquela dificuldade, aí você olha para determinadas situações que passou Abraão, você fala: não, cara, isso é ter fé.
Isso é acreditar de verdade, porque eu vou te falar para vocês. Se botar numa peneira hoje, ninguém faz o que ele fez. Você sabe por que ele fez? Ele fez porque ele caminhou com Deus. Ele fez porque ele acreditou de verdade. Para você acreditar, você precisa da caminhada. Essa caminhada é que faz a gente crescer. E aí você vai desprendendo. Primeiro ele tirou do mundo e começou a nova caminhada para um lugar que Abraão nem sabia onde que era. Mas ele acreditou, porque isso é ter fé. Ter fé é olhar com olhos espirituais, saber que Deus tem o melhor para você e está lá na frente, você tem que alcançar. Vai passar por dificuldade, porque Deus deixa bem claro isso, mas está lá. Mais cedo ou mais tarde você se aproxima, se você continuar caminhando. Não importa a velocidade, o importante é você continuar caminhando. Umas pessoas correm, outras andam devagar, outras andam mancando, outras andam arrastadas, igual aquele coxo que juntou 4 para levar onde estava Jesus, mas chegou aonde era para ter chegado. E aí o milagre aconteceu na vida deles. Em Gênesis 22:6, a palavra de Deus fala assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava às mãos fogo e cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Abraão está num determinado lugar, na sua casa, e o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, chega nele e fala que ele tinha que levar o seu filho da promessa, que ele já teve, já velho, com Sara, para fazer um holocausto, um sacrifício para Deus. Agora você imagina o que não passou no coração de Abraão. Coloque-se no lugar dele, uma proposta dessa. E aí você pegar o seu filho e caminhar, um filho que você teve dificuldade, ainda mais que você teve ele na velhice, porque quando nós somos velhos, é a mesma coisa, quando você é avô, você se torna pai 2 vezes, que quando você é pai jovem, você não tem cabeça. É no amadurecimento, então ele já teve tudo, já velho, já sabia, o filho da promessa. O que não passou? Cada vez que ele se aproximava do monte, que ele ia ter que fazer o sacrifício. Mas ele foi acreditando, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E é isso que nós temos que fazer, continuar com isso colocado no coração. Deus sempre proverá na minha vida, na sua, e em cada um de nós. Vamos passar aquelas dificuldades dando glória a Deus, porque quem passa por dificuldade dando glória a Deus, se torna muito mais forte. Muito mais forte. As pessoas falam que Jesus era fraco. Quem passaria o que Jesus passou, sabendo que ele tinha que passar por aquilo? Ninguém. Você acha que alguém se colocaria no lugar daquele e levaria chicotadas daquela maneira que ele levou? Foi cuspido, foi julgado inocentemente, mas continua em pé, porque todo aquele propósito era salvar cada um de nós, e ele sabia disso, e continuou firme. Jesus é o homem mais corajoso do mundo que eu já vi na minha vida. Ninguém faria o que ele fez. E Abraão continuou acreditando, Deus proverá, meu filho está aqui. Isaque, da promessa, sabia de Deus, porque Abraão o amarra e ele fica quietinho. Se ele não acreditasse em Deus, você sabe o que ele ia fazer? Sair doido correndo. E eu não vou subir nisso aí de jeito nenhum. Vou acreditar que vai vir um cordeiro, vai que não vem. Isso é ter fé, você acreditar até no último instante. Quando Abraão levanta o cutelo que vai descendo, o anjo grita: pare, Abraão. Por quê? Fé. A gente vem aqui para alimentar da palavra, que cada vez que você alimenta, a fé cresce. Mas é preciso de ter sempre mudança. Você não mais será daquela maneira que você era antes, que você andava no mundo. Porque se você continuar no mundo, Deus não vai operar na sua vida. Aí você vai ver pessoas crescendo e você vai ver pessoas que vão continuar no mesmo lugar. Pode ter certeza, você vai ver gente crescendo, vocês vão ver gente crescendo aqui, e outras vão ficar estagnadas no lugar. Por quê? Não abriu o coração, não quer mudança. Tem que ter mudança de verdade. Você lembra que Deus olha no coração? O ser humano olha na parte externa, ele não sabe o que está dentro do seu coração, mas Deus sabe. É só você ver lá 1 Samuel, quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, ele já foi no mais forte. É o cara esse aqui, é a nossa visão humana, é o cara. Quando ele se aproxima, o que é que o Senhor fala para ele? Não é isso aí não, o que eu quero nem está aí, ninguém acredita nele, ele está lá,
mas quando Deus colocou a mão sobre a sua cabeça, mudou a vida dele, no meio de todas aquelas dificuldades, ele se torna rei e une as tribos, todas as 12 tribos. É assim que Deus faz na nossa vida, mas é preciso de ter mudança. Abraão acreditou porque teve mudança em toda essa caminhada do Senhor. E assim é nas nossas vidas. Para terminar, em Atos 5, a palavra de Deus fala assim. Atos 5, Atos dos Apóstolos. Esse livro é de 1 Pedro, vamos terminar com Pedro e os discípulos, né? Atos 5, 33. Idade de Jesus. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque estes dias se levantaram Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispuseram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este perdeu a todos quanto lhe obedeciam, foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordando com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio. Olha só que coisa mais interessante. Olha o que é que incrível das coisas de Deus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e da casa em casa, eles não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles levaram uma peia, uma sova, e você sabe o que eles fizeram? Se alegraram por isso, porque eles sabiam o verdadeiro valor, que é a palavra de Deus, para cada um de nós. Que nós também continuemos nessa caminhada, lutando pela mudança, porque é possível, se vocês acreditarem de verdade, porque para Deus nada é impossível. E quando você acredita, você começa a ver algo acontecer no meio de nós, porque é perceptível. Aquele povo bateu naqueles discípulos ali no final, mas eles sabiam que eles tinham sido tirados da cadeia, porque eles tinham sido presos, e o anjo do Senhor entrou lá dentro e abriu as portas para eles pregarem, e falou: volta lá e continua pregando, não tenha medo não. Pedras vão levar, o povo de Deus sempre leva pedra do mundo, mas Deus sempre fala: levanta e continue pregando o evangelho, porque o povo precisa desse alimento. No meio desse povo do mundo, tem gente de Deus para ser resgatada, e é através da pregação da palavra do Senhor. Por isso que nós estamos aqui reunidos, sabendo que esse mesmo Pedro, que foi aquele que no começo viu Jesus pregando o evangelho, quis a mudança na vida dele. Ele deixou tudo, ele deixou o mundo para seguir uma nova caminhada com o Senhor Jesus, porque ele sabia que aquela caminhada ia levá-lo à vida eterna. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus ser ressuscitado, ele viu Jesus sendo crucificado, morto, e depois de 3 dias ele viu Jesus sendo um corpo reto, corpo glorioso. E por isso que ele continuou, porque aqui, ali, naquele momento, ele sabia o verdadeiro valor que é a palavra de Deus. E vocês e cada um de nós só vamos saber o valor da palavra de Deus se a gente continuar caminhando juntos, no meio da palavra, com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração?
Amém. Glória a Deus. Vamos unir a nossa fé. Vamos apresentar. Amém. Vamos estar orando pela Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol e Kellyton. Amém? Levanta as suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada vida diante do teu altar. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha de encontro a cada um, trazendo cura, libertação, transformação, e que a misericórdia do Senhor possa alcançá-los da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado. Papai querido, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite, a necessidade material, a necessidade espiritual de cada um deles. Papai querido, nós também apresentamos cada um que está aqui conosco nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha abrir as janelas e as comportas do céu a favor da tua igreja, abrindo porta onde não tem porta, suprindo, ó Pai, todas as nossas necessidades. Papai querido, apresentamos a semana que se inicia, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, lançando por terra toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas o que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, Papai querido, e que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.